E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí então de volta para falar mais um pouquinho sobre filosofia. E hoje quero falar, talvez nem tanto de filosofia, mas mais sobre a obra de um autor, a biografia de um autor que talvez tenha ficado bastante borrada na história da filosofia. Mas antes de a gente seguir aí, clica aí e me segue para a gente falar mais sobre filosofia. Sem dúvida nenhuma, se você tem algum tipo de intimidade, já leu, já esteve no ensino médio, em algum momento teve contato com a filosofia, já ouviu falar de um autor chamado Immanuel Kant. E o Immanuel Kant talvez seja uma das figuras mais emblemáticas do ponto de vista de sua biografia, pela sua, vamos dizer assim, pela seu método constante e por ter uma vida bastante regrada. Todo mundo sabe que o Kant acordava às 5 da manhã, almoçava à 1 da tarde, e sempre era seu ritmo, caminhava às 13h15 da tarde. Então ficou conhecido como um homem bastante apático, um homem bastante enclausurado, com uma vida praticamente sem muito brilho, certo? Esse é o Kant que nos vendeu, né? Essa biografia. Sem dúvida nenhuma, nós podemos ler a obra de Kant sem nenhum problema e entender Kant dessa forma. Mas eu li nos últimos dias e nas últimas semanas várias biografias do Kant, né? As da época, que foi lançada logo em seguida, e algumas contemporâneas. Bom, então, a partir disso eu pensei, como o ano que vem o Kant vai fazer 300 anos do seu nascimento, né? Então pensei em começar aí uma série de tentativa de melhorar a sua imagem. Embora certamente o Kant não teria nenhuma preocupação com isso. Mas eu acho que para fazer jus ao já a sua obra, que se solidificou como uma das mais importantes da história humana, talvez seja interessante a gente conhecer melhor quem ele foi como pessoa e entender que a obra dele também é um reflexo de quem ele foi como pessoa. Tem umas obras que para mim são uma das melhores contemporâneas, que é essa do Manfred Kuhn, né? Essa Kant, né? Essa é uma obra muito boa, uma biografia. Nós temos também essa do Karl Forländer, que também é muito boa, Der Mann und das Werk, é muito boa também essa. Nós temos também do Ernest Cassirer, nós temos várias obras muito boas sobre o Kant mais contemporâneas. Mas eu acho que é interessante a gente voltar lá no período do Kant, porque o Kant em vida já tinha recebido algumas propostas de publicação de biografia, né? E entender como que chegou até nós esse Kant tão apático, eu diria, né? O Kant metódico, o que de certo modo é verdade, ele era uma pessoa extremamente metódica. Mas entender também um pouco dele enquanto pessoa como tal, e entender que essa imagem que chegou até aqui, ela é fruto de um processo que aconteceu. Lá no dia 12 de 2 de 1804, o dia que o Kant morreu, no dia seguinte, houve uma publicação no jornal que o Kant teria morrido exausto, totalmente fora da consciência, algo que ficou bastante conhecido, né, pelas biografias e pelos leitores e conhecedores de Kant no nosso período, porque o Kant no fim da sua vida estaria muito senil, que ele não teria mais capacidade deliberativa nenhuma, e foi essa a imagem que nós recebemos. E essa é uma imagem que se comprou muito na época, e grande parte dela se dá também às biografias que foram lançadas naquele período. Uma das biografias que veio a público, eu vou deixar o nome aqui embaixo na descrição para vocês verem todas elas, ela veio anônima ao público, né, falando sobre a vida do Kant. E ela é atribuída a Daniel Metzger, né, um médico que na época também tinha sido reitor da Universidade de Königsberg, que já tinha tido seus problemas com Kant e acabou publicando essa biografia sobre a vida do Kant. E essa biografia, então, traz um Kant parecido com o que nós conhecemos. Um Kant que era
mas muito mais, vamos dizer assim, trazendo muito mais coisas ruins, vamos dizer assim, e que talvez não condizem com a realidade do que o próprio Kant foi. Afirma que Kant não era bom nem mal, mas que o Kant nunca teria, por exemplo, emprestado dinheiro para alguém ou se importado com sua família, né? O Kant tinha vários irmãos e várias irmãs, que ele teria, no fim da vida, recebido sua irmã na sua casa, mas a escondia porque tinha vergonha de ela não ser letrada, né? Que tratava mal a pessoa que trabalhava com ele. Dizia que Kant também era misógino, que não gostava de mulheres, né? Isso não é verdade, porque o Kant teve vários debates com mulheres, né? O próprio o Thomas Kuhn, na sua obra Uma Biografia de Kant, ele vai dizer que o Kant teve várias trocas de carta, inclusive com mulheres, né? Porque na época a gente sabe como era, né? Era uma sociedade extremamente machista, né? E o Kant estava então também dialogando com elas. Mas essa obra veio a público e mostrou um lado um pouco, vamos dizer assim, segundo o Kuhn, né? Ele vai dizer que é uma obra que nota-se que a pessoa que está aí falando não é uma pessoa que quer fazer o melhor perfil do Kant, né? Nota-se que é uma pessoa que está com certo rancor escrevendo a obra. Metzger vai mesmo dizer que o Kant não gostava de teólogos, que ele falava aos quatro ventos a sua empolgação em relação à Revolução Francesa, ou seja, que ele tinha um certo caráter revolucionário, que não era muito bem visto, né? E que no fim Kant era, na verdade, um egoísta da pior espécie possível, se é que a gente pode dizer isso. Ou seja, fazendo esse caráter do Kant como um ser absurdamente fora do contexto, fora da realidade, que não tinha relações, que era altamente egoísta. Logo em seguida, foi publicado um outro livro, de Johann Hasse, eram nobres comentários sobre um amigo da mesa de Kant, que teoricamente deveria ser mais uma exortação, mas que no final das contas levantou falou tanto sobre os últimos dias de Kant, sobre os últimos anos de Kant, e sobre sua possível insanidade, que levantou muitas dúvidas sobre, de fato, a competência de Kant na escrita das suas últimas obras e da competência, vamos dizer, de sua capacidade mental de deliberação nos seus últimos anos de vida. Então, na verdade, o que era muito mais para, né, fazer uma exortação a Kant acabou se enviesando mais também para ser uma leitura de questionar mais a sanidade de Kant do que propriamente ser um livro aí biográfico que fazia jus a toda a obra e toda a vida de Kant. Afinal foram 80 anos de vida. Bom, o fato é que durante essas publicações e posteriormente essas publicações ficou essa imagem de Kant, né? As pessoas e os círculos de amizade de Kant não gostaram muito disso. E houve um movimento então de Friedrich Nicolavius, o qual era o editor das obras de Kant, para tentar então encontrar algumas pessoas que pudessem então fazer criar, ou melhor assim, contar uma biografia, né, fazer esse livro sobre a vida do Kant. Nicolavius então articulou aí com os amigos do Kant para encontrar essas pessoas, essas mentes que poderiam redigir a carta, e surgiu, depois de muita diálogo e empurra, o nome de três pessoas. Primeiro seria o Borowski, né? O Jachmann, e por último então seria o Wazianski, né? O Borowski teria tido relação com Kant ainda na década de 50, 1750, então teria, vamos dizer assim, conheceu essa parte de Kant que é menos pública, ou as obras também nessa época são menos conhecidas, então poderia dar conta desse período. O Jachmann, então, conheceu Kant, se não me engano, em 1700 e começou a participar da interação social da vida de Kant, ali, a participar dos seus almoços no período aí de 1786 até metade de 1795. E depois o Wazianski, então, esteve com Kant nos últimos dias de Kant, então poderia dizer muito sobre os seus últimos dias
enfim, essas últimas etapas da vida do Kant. Então, esses três nomes, essas três pessoas que estavam também tinham uma forte ligação com a questão da religião luterana, eles iriam compilar uma obra que ficou conhecida como Über Immanuel Kant, né? Ou seja, sobre Kant. E aí dentro dessa obra teria então essas três biografias que iriam dar conta de mostrar quem de fato Kant era, né? Bom, então esses três autores, sem dúvida outros foram cogitados, o próprio Theodor Hinck, que foi o editor da obra sobre a pedagogia do Kant, um outro nome que apareceu foi Krauss, né? E nós temos aí então, de fato, quem fez a obra foram esses Borowski, o Jachmann e o Wazianski. E o Borowski aqui, talvez seja a figura que, segundo o Thomas Kuhn, né, diz mais isso, é o menos, que talvez a gente tenha que ter menos fiel. O Borowski ele tinha ambições dentro da religião, né? E a religião ainda era uma questão muito complicada e tinha algum vínculo ainda com o Estado naquele período. O Borowski, inclusive, ele nos últimos anos da vida do Kant, ele não esteve presente na vida do Kant. E já antes do Kant ter aquele problema que vocês devem conhecer, né, que o Kant foi silenciado, né, pelo Estado a falar sobre questões de religião, que se não me engano foi em 1793, nós temos aí então uma tentativa, o Borowski tem uma tentativa de fazer, na verdade ele constrói escrita uma biografia futura para conhecer o Kant, e ele iria apresentar essa biografia do Kant para a sociedade alemã de Königsberg. Então, só que o que aconteceu? Ele fez a biografia do Kant e entregou para o próprio Kant ler a biografia. O Kant fez várias anotações, etc. E enfim, não veio a público essa biografia que ele fez. Também não há indícios ou se ele apresentou ela na sociedade alemã. O que aconteceu é que, quando o Borowski foi convidado para fazer essa biografia do Kant, né, já em 1804, o que nós vemos na obra dele é, na verdade, um Kant, não se sabe nada dos primeiros anos de Kant. O próprio Borowski tinha tido um embate com Kant sobre monadologia lá no início da vida, lá na década de 50, se não me engano, de 1750 e 56, e não tem nada disso, nós não sabemos nada sobre quem foi o Kant naquele período inicial pré-crítico, né? Então, o que era esse o objetivo da sua escrita? O que nós temos, na verdade, é o Kant dos últimos anos, das últimas décadas. O que provavelmente o Borowski publicou foi aquele esboço que ele havia feito e que acabou não sendo publicado. Ele tinha, de fato, medo de o que escrever, e se nós prestarmos atenção na escrita do Borowski, na biografia de Kant, ele enfatiza muito a formação sólida, kantiana e pietista. Ou seja, enfatiza muito isso justamente para valorizar essa perspectiva da religião. Talvez muito mais do que o Kant valorizaria na sua formação o pietismo. Bom, no fim das contas, o Borowski tinha medo de fazer como o livro era para ser apologético, o Borowski tinha medo que fazer uma apologia demais a Kant, que à época era culpado por alguns por esvaziar as igrejas em Königsberg, que todo mundo estava aí virando kantiano, nas doutrinas kantianas, né? Sendo que o Kant já ficou muito famoso em vida, ele achou que não seria muito legal falar muito bem do Kant. Então, por quê? Porque ele tinha essa visão, sobretudo porque o Kant teve aquele problema com o Estado por causa dos escritos de religião. Ele não queria fazer essa apologia demais para não ter este problema, talvez, ou atravancar a sua carreira quanto à ascensão religiosa. O Jachmann, por outro lado, ele vamos dizer assim, ele conheceu Kant já famoso, foi ajudante de Kant, inclusive, como estudante. Ele era professor de uma escola pertinho de Königsberg e frequentava muito a mesa do Kant e pôde dialogar muito com ele. A sua obra, diferente da Borowski, ela
ela é mais acrítica, é quase de fato muito apologética. Vê uma pessoa, ele descreve Kant sim com o olhar de alguém que vê um mestre de fato, né, uma pessoa que fora do comum. Tá? Inclusive, para o ano que vem, eu pretendo fazer uma tradução de algumas passagens dessa obra do Jachmann para publicar, justamente para comemorar os 300 anos de nascimento do Kant. Sobretudo, o Jachmann, ele escreve o Kant como professor, o Kant como um recebedor de pessoas, o Kant como um contador de piadas. Então ele descreve na sua obra um Kant muito mais humano, obviamente, mas um Kant, vamos dizer assim, sem muitas críticas ao Kant, né? Se por um lado nós temos o Borowski fazendo essa pegada mais um Kant mais pietista, mais né, formal, né? Nós temos aqui o Borowski, então, o Jachmann, desculpe, nós temos aqui o Jachmann descrevendo um Kant que é mais humano, mas ao mesmo tempo sem nenhuma perspectiva crítica, né? Isso também o Thomas Kuhn enfatiza. Dentro da obra do Jachmann, nós vamos ver ali, se você quiser, obviamente, né, eu tenho acesso ao texto em alemão, nós temos, enfim, nós temos muitas anedotas ali, né, para descrever um pouco. Por exemplo, quem imagina que o Kant gostava muito de crianças, né? É difícil você imaginar o velho Kant, né, aquela imagem que nós construímos ao longo de todos os séculos e que nos chegam até aqui, que o Kant era uma pessoa muito que gostava de brincar com as crianças, né? Ele tinha alguns amigos, né, o Motterby e Green, que eram amigos muito próximos de Kant, que tinham crianças e ele gostava de brincar com as crianças. O Kant também era famoso, o Kant, né, na cidade, por receber as pessoas em sua casa. E você nota que o Kant não recebia só os intelectuais, ele recebia pessoas como mercadores, pessoas, ele recebia para poder conversar e tomar vinho. Então o Kant adorava comer, o Kant era uma pessoa que adorava beber vinho. Então parece que quando nós falamos do Immanuel Kant, nós, embora sejam algumas anedotas, nós parecemos que estamos falando de fato da razão pura, não é verdade? Ou dizer que o Kant, não existe um Kant além da própria filosofia kantiana. É mentira, né? O Kant teve uma vida plena, e aqui, obviamente, que muitas pessoas vão dizer, mas isso não quer dizer nada, é importante suas obras. Tudo bem, mas eu só estou te contando que o cara teve uma vida boa. Ele nunca saiu de Königsberg, né? É famosa essa passagem da vida dele. Mas ele conhecia muita parte do mundo porque ele lia muito essas viagens. Ele gostava demais de ler esses livros de viagem e relatos de viagem, sobretudo, né? Ele gostava também de passear, de caminhar, de se encontrar. Ele era uma pessoa... Bom, as pessoas têm alguns relatos, né? No livro se eu não me lembro se é do Forländer ou do Thomas Kuhn, que as pessoas, quando se encontravam com o Kant, simplesmente ficavam, né, extasiadas pelo espírito que ele tinha, um espírito acolhedor, um espírito extremamente amigável, né, uma pessoa de bom trato. E mais interessante, né, gente, ele estudava das 5 a 1 da tarde, e quando ele almoçava, nesses jantares, normalmente ele não preferia falar sobre filosofia, né? Então, gostava de falar sobre outras coisas, sobre coisas da vida, sobre coisas do dia a dia, sobre a sociedade, sobre a política, sobre a revolução. O Jachmann aponta muito isso, né? O Jachmann traz que o Kant foi uma pessoa muito entusiasmada, né? A gente tem lá então no Conflito das Faculdades, né? Onde o Kant fala da Revolução Francesa, também lá na Metafísica dos Costumes, mas que o Kant de fato via na Revolução Francesa, ou melhor, via no entusiasmo da Revolução e no espírito que a Revolução trouxe, algo inovador em termos de política, né? E aí a gente também começa a entender
lendo o Jachmann, que o Kant só tem, o Kant como político, tem uma passagem, tem uma parte, né, que também irei traduzir, que é o Kant como político, né, as opiniões políticas do Kant, elas começam a ficar muito mais intensas a partir da década de 90, 1790. Porque se nós olharmos em termos de publicação mesmo, o Kant não se incomoda em escrever sobre política e direito antes da década de 90. Então o Kant começa, nos últimos 15 anos de sua vida, de fato se preocupar e escrever sobre política e se inteirar ainda mais, né, neste mundo então da filosofia prática. O Wazianski, então, ele também foi aluno de Kant, conheceu Kant e foi aluno, se não me engano, de 1772 a 1781, ou seja, um período que nós também gostaríamos muito de ouvir, sabe muito sobre essa década de 70, que é a época que o Kant também está escrevendo a obra, o famoso Década do Silêncio, onde ele está escrevendo a Crítica da Razão Pura, mas o Wazianski esteve os últimos dias com Kant. Então, fundamentalmente, ele escreve, não ajudou muito também, né, porque falou muito sobre a dificuldade do Kant, um Kant mais senil, passando também essa imagem de que o Kant estava não muito apto no fim da sua vida. O que de fato nós vemos também, então, com esses três relatos, e essa é a opinião também do Thomas Kuhn, que o Borowski, ele é o menos, a biografia dele é a menos, vamos dizer assim, a menos confiável. E a do Jachmann, que é a melhor, e a do Wazianski também, mas ambos poderiam ter escrito, obviamente, muito mais sobre a vida dele, e não fazer essa caricatura que é o Kant. Óbvio que as obras, que seus relatos contribuíram para desconstruir aquela primeira biografia do Metzger e aquele segundo livro do Hasse, que também conhecia Kant. Veja, Borowski, que foi esse primeiro que escreveu esse primeiro que tentou, ou seja, botar de volta vamos dizer assim, essa caricatura, tirar essa caricatura do Kant, né, que o Metzger colocou, ele era amigo do Metzger, né? Então aí também o próprio Thomas Kuhn fala, poxa, vocês veem ali que eles conversavam muito, né? Então o Borowski também já estava afastado do Kant, né? Então tinha essa preocupação em galgar cargos dentro da igreja. Então, de fato, o Borowski vamos dizer assim, ele é bem menos confiável do que a biografia do Jachmann e a biografia do Wazianski. De qualquer forma, o que nos chega é essa visão de um cara metodista, um cara que não se preocupava com os outros, um cara que só comia, bebia, dava palestra e passeava. Então, essa é a visão que chega até nós, né? Nós temos até uma passagem que o próprio Kuntz cita do romantista Heine, né, justamente dizendo isso, né? Que o Kant não tem uma vida, ele tem apenas uma filosofia. Ele não viveu uma vida. É como se o Kant fosse um espectro transcendental de uma razão pura. Mas na verdade não. O Kant era uma pessoa altamente querida na sociedade, né? É uma pessoa que gostava da companhia dos outros, que teve muito bom relacionamento com as pessoas, né? Se vocês querem, obviamente, conhecer melhor, né, o próprio Jachmann, ele relata como era a casa do Kant, né? Uma casa extremamente não muito requintada, simples, que era uma casa onde o Kant gostava muito de, por exemplo, tinha uma sala onde ele gostava de estudar, onde ele gostava de fumar, ele gostava de fumar cachimbo. Então, mostra uma pessoa que gostava muito de viver, né? Porque parece, quando nos falam, que nós criamos uma imagem que o Kant não gostava da vida, ou dado sua filosofia baseado na ideia de que a sensibilidade não pode promover uma lei moral para guiar universalmente, parece que nós somos levados a fazer uma inferência de que Kant não gostava da vida, ou que as coisas que não são melhores de primeira ordem,
como por exemplo, jantar bem e tomar um bom vinho, como ele fazia, não são importantes ou que ele não gostava. E pelo contrário, ou uma amizade, ele teve amizade com muitas pessoas na cidade. Né? Então, com homens, com mulheres, se relacionava com crianças, tinha uma preocupação fundamental com a educação, né? Meu trabalho de tese trabalhou com a ideia, a primeira parte, com a ideia da pedagogia de Kant, e o Kant, na década de 70, obviamente ele leu o Rousseau, o Emílio de Rousseau, mas ele era obrigado a dar aula também sobre pedagogia, porque eles eles faziam uma fila para dar essa aula, e o Kant foi obrigado a dar essa aula, e ele dava com o manual de Basedal. Basedal era um autor, um rossoniano na Alemanha, que posteriormente fundou o Instituto de Filantropia em Dessau, que é um instituto filantrópico que não estava mais voltado com um tipo de religião, com um tipo de educação religiosa, mas um tipo de educação já voltada para a secularização. E o Kant, então, em algumas cartas que ele troca, e algumas publicações que ele manda para o jornal, dizendo que ele estaria na universidade disposto a ficar lá recebendo quantias de dinheiro para poder mandar para esse instituto, para que o instituto pudesse se sustentar. O Kant acreditava fielmente que a educação poderia transformar o homem, né, para melhor, né, que a cultura do homem pode nos empurrar para melhor, né? Então ele tem essa preocupação, e nesse sentido o filho de Motorbike, que era um amigo dele, o Kant faz todo um esforço para enviar para esse Instituto de Filantropia em Dessau, justamente por ele acreditar que a educação precisa ser pública, no sentido público aqui, no sentido de não estar vinculada a algum tipo de religião. Vamos dizer assim, a educação precisa estar secularizada, né? Então esse é o ponto que o Kant estava muito fortemente. Inclusive, o Kant já escreve para a gente, estranhamente, o Kant diz que a educação física já está lá. A educação física era muito importante. Então veja, um cara que escreve com a moralidade, a moral precisa ser abstrata, o princípio da moralidade é totalmente abstrato e se dá no mundo, e a possibilidade da liberdade se dá a partir vamos dizer assim, de um ponto de vista numênico. Nós vamos lá ler a educação do Kant e vamos encontrar ele dizendo que nós temos que também ter uma educação do corpo, uma educação física, justamente porque no fim das contas nós somos corpo e mente também. Então, para finalizar, se você tem interesse em saber sobre a vida dos filósofos, né, eu estudo Kant há muitos anos e nunca tinha ido com tanta acuracidade entender um pouco mais da sua vida. Ainda estava com aquela visão de que ele era aquela pessoa que não tinha uma vida, mas tinha apenas uma filosofia. E a partir dessas leituras e encontros, né, que eu tive com essas obras, eu acabei encontrando, vamos dizer assim, um outro Kant, né? Um Kant que talvez mereça ser conhecido por nós, porque faz mais jus ao grande trabalho de filosofia que ele prestou para a humanidade. Como o Thomas Kuhn fala, talvez todos esses biógrafos, né, desse período, inclusive esses 3 amigos dele, acabaram se preocupando mais em construir um Kant íntegro e um Kant pietista e um Kant bom cidadão, do que propriamente mostrar quem de fato era o Kant, né? Há outras biografias, né, que vieram já na década no século XIX, né, e eu vou também deixar aqui na descrição, que contribuíram também mais para que a gente possa entender melhor quem foi essa figura que, sem dúvida nenhuma, marcou a história humana. Certo? Dá um joinha aí e clica aí para seguir. Valeu!